por mim. Eis que ele às portas espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem, com paciência Ele está esperando, hoje por ti e por mim. Oh, não desprezes a quem convidando, chama por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador. Correm os dias, as horas se passam por ti e por mim. Transes de morte por fim vão chegando, tanto por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Oh, quanto amor que Jesus nos tem dado, tudo por ti e por mim. Seu sangue foi sobre a cruz derramado, sim, foi por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Glorificado seja Jesus de Nazaré. Glória ao nome do Senhor. Vamos louvar Ele com mais hino para a glória do nosso Deus. Né, irmãos? Aleluia. O 104. Glória a Deus. Em Jesus a procurar a ovelha que a vaca desgarrou-se do aprisco do Senhor. Pelos montes a sofrer, faça sol a chover, Cristo busca sua ovelha com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura para salvar. Com seus pés o bom pastor, já feridos que horror, de descer nos tenebrosos pedregais, e cansado de andar, mas ainda clamar: ó ovelhas minhas, onde vós estáis? Com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura para salvar. Se escuta o gemer da ovelha que prazer enche logo o coração
do bom pastor, e correndo sem parar, até a ovelha abraçar e trazê-la ao seu ombro com amor, com amor. O pastor esquechando sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura para salvar. Já em casa o pastor, ó, jubila quando sou pela ovelha desgarrada que achou. E assim também Jesus, com os anjos lá na luz, se alegra pelas almas que salvou. Com amor, o pastor, esquechando sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura para salvar. Glorificado seja o nome de Jesus de Nazaré, aquele que vive e que reina para todo o sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o nosso bom Jesus com mais um hino para a glória do seu santo nome. 497. Jesus é precioso, meu bom Salvador, para sempre eu louvo, pois me deu a luz. Se teve um encontro, me dá seu vigor, para mim é precioso Jesus. Precioso é Jesus, meu Jesus. Precioso é Jesus, minha luz. Que glória será o seu rosto mirar. Pra mim é precioso Jesus. Andando no mundo sem desabagar, na senda do mal que a morte conduz. Me disse Jesus, eu te quero salvar. Pra mim é precioso Jesus. Precioso é Jesus, meu Jesus. Precioso é Jesus, minha luz. Que glória será o seu rosto mirar. Pra mim é precioso Jesus. Já por sua graça eu posso gozar. Encheu-me de gozo do reino da luz. Contemplo por fé meu celeste lugar. Pra mim precioso é Jesus. Precioso é Jesus, meu Jesus. Precioso é Jesus, minha luz. Que glória será o seu rosto mirar. Para mim é precioso Jesus. Jesus é precioso, pois me quis salvar, morrendo por mim pendurado na cruz, e muito glorioso virá me buscar. Pra mim precioso é Jesus, precioso é Jesus, meu Jesus. Precioso é Jesus, minha luz. Que glória será o seu rosto mirar. Pra mim, precioso é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Nesta noite já temos louvado ao Senhor. Feliz trabalho estar com o nosso pastor em nome de Jesus. Aleluia.
Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido aos irmãos para ficar de pé. Abra suas Bíblias, meus queridos irmãos, no livro de Mateus, capítulo 4. Aleluia. Mateus, capítulo 4. Glória a Deus. Amém. E vamos ler a partir do versículo de número 17. O versículo 17 nos diz: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar na Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede porque eram pescadores. Então disse: Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, e o seguiram. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com seu pai, ou com Zebedeu, seu pai. E consertando a rede, o chamou. E ele, deixando imediatamente o barco, seu pai, seguiram. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando na sinagoga e pregando o evangelho do reino de Deus e curando a todos, e a todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trazia ali todos que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, e endemoniados, e os lanânticos, e os paralíticos, e ele o curou. Seguiu-lhe uma grande multidão da Galiléia e de Decúpolis, e de Jerusalém, da Judéia e além do Jordão. Amém. Quantos precisam de oração? Eu e a minha casa oramos, eterno Deus, e agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite reunidos na tua casa. Abençoa, Deus, que estão presentes. Ó Deus, aqueles que não puderam vir, mas os que estão presentes, que abre o céu e usa cada um nas tuas mãos. Tu pode visitar aqueles que estão enfermos em casa e dar vitória, meu Deus, para que possam estar aqui conosco reunidos em teu nome. Abençoa a tua igreja, teu povo. Aleluia! Que a tua misericórdia se estenda-se de geração a geração. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus queridos. Meus amados, estamos agradecidos, como já disse, nesta noite, por estarmos mais uma vez juntos para alegrarmos no Senhor, para juntos adorarmos ao Senhor, para juntos rendermos mais um culto de adoração ao Senhor. Amém, irmãos? Esperamos que o Senhor, nesta noite, Ele se faça presente entre nós. Aleluia, alegrando, curando, que é o mesmo, e Ele pode curar, pode renovar, pode batizar com o Espírito Santo, e assim nós iremos caminhando, tá certo, irmão? Deus abençoe. O trabalho continua com o nosso irmão Gilberto, e nós vamos dando glória, tá certo? Vamos, aí o nosso irmão Antônio, que ele está feliz, digo amém. Amém. Amém, amado. E por favor, orienta o nosso pastor Dedé, a gente vai continuar prosseguindo o trabalho do Senhor nesta noite, sempre em espírito de adoração, de oração, para que Deus possa se presente neste lugar, né?
também uma tão boa noite de salvação aos internautas aí do canal do nosso irmão Alex, no YouTube, Instagram, né? Que Deus possa abençoar em alguma parte do mundo aí, né? E a gente vai glorificando aquele que é digno, aquele que merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Ele se chama Jesus de Nazaré. Então vamos adorar Ele nesta noite. Irmã Socorro está com a oportunidade nesta noite e a igreja do Senhor continue adorando ao bom Jesus. Senhor, amém. Glória a Deus, amém. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales eu miro a estrela da lua, o escolhido dos milhares para mim. Solador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales eu miro a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales eu miro a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas nem temi. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos em mim. Ele me conserva santo coração. Aleluia! Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales eu miro a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Aleluia! Dos vales eu miro a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver, um muro é de fogo que me protegerá. Até que venha meu tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei. Onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales eu miro a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales eu miro
Glória a Deus. Amém. Louvado seja Jesus. O nome do hino é Glória a Deus. Jesus, o bom amigo. Amém. Nosso bom amigo está aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Nome vital em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, Jesus é o centro de tudo na nossa vida, de tudo ao nosso redor. Igreja com a paz do Senhor. Irmãs e irmãos, hoje é um dia mais de alegria. Estamos aqui reunidos para falar da grandeza que Deus deixou para nós. A Bíblia nos diz que ele sofreu muito para salvar esse povo. Sofreu muito. Eu estava pensando quando Jesus sofreu, Aleluia. derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário para perdoar o pecado. Certa vez o homem perguntou a Jesus: o Senhor perdoaria? O homem, ele disse: se ele crê em mim, claro que eu perdoo. Mas ele sabia o que faria. Ele sabia que Aleluia. nem todos queriam ele. Ele mesmo falou que perdoaria. Por quê? Porque ele era o rei da Galileia. Ele é o rei da tribo de Judá, enviado de Deus para perdoar o teu pecado e o meu pecado. Glória a Deus. É por isso que eu ainda sou vivo. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, que Deus não teve excepção de pessoa para perdoar, aí eu vivo mais. Glória a Deus. Eu vivo mais. Porque o homem é falho. O homem é pecador. O homem é falho, mas Jesus nunca falhou. O homem é pecador, mas Jesus nunca pecou. O homem faz coisas fora do comum da Bíblia Sagrada, mas Jesus nunca fez. É motivo, meu amado irmão, de nós agradecer ao Senhor e dizer: Senhor, eu ainda estou vivo, porque o Senhor me consentiu. E ele estava no meio de uma multidão, lá no versículo 5 de Mateus, ele olhando para a nação, para o povo, e ele disse assim, disse Jesus. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentados se aproximaram dele os seus discípulos. E abrindo a boca, ele lhes ensinava, dizendo: o que foi que Jesus ensinou? Quando ele chegou naquele lugar, que ele se sentou-se, ele olhou para o mais pequeno, o mais pobre, mais pequeno, mais pobre, e disse assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Então Jesus, ele fez o quê?
Ele ajudou o mais pequeno, o mais pobre, e disse na sua palavra: bem-aventurado aos pobres. Glória a Deus. Isso é motivo, amados irmãos, para a gente saber que eu, você, a igreja do Senhor é pequena, é pequeno e pobre de espírito. E olhando para a nação de Sotoveis, bem-aventurados os que choram, porque deles serão consolados. Eles saíram para o céu. E olhando para o céu, ele disse: eu vou, mas eu enviarei outro Consolador. Disse: eu vou. Ele bem sabia que ia passar pela morte depois de 33 anos. Ele avisou para toda a igreja, mas primeiramente ele disse aos discípulos: eu vou partir para o Pai, mas vou deixar outro Consolador na minha vaga. Para que você que é fraco de espírito, eu que sou fraco de espírito, ele venha consolar aquele mais pequeno, mais pobre, oprimido. É por isso, amados irmãos, que eu ainda estou vivo. É por isso que eu ainda tenho uma fé segura em Deus, que Deus não vai nos abandonar, não somente a mim. Ele não vai abandonar a mim. Também não vai abandonar você. Ele precisa de um capricho de nós. Ele precisa. Coisas mesmo que eu não tenho feito. Porque bom é quando você confessa o pecado que ele disse. Confessa o teu pecado diante de mim e o homem. Então é melhor eu dizer que não sou ninguém, do que alguém derrubar e dizer você não vale nada. Não é melhor eu dizer? Então ele mesmo disse: sois fracos de espírito, mas é querido de Deus, nós todos. Então, ele disse lá na outra palavra, lá no versículo 3, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. E bem-aventurados os que choram, porque deles serão consolados. Ele deixou para mim e para você outro consolador. Porque ele sabia que a multidão ia ficar. Ele sabia que a multidão precisava de apoio. Ele sabia que ele saindo da terra, as coisas se desmoronavam à falta do Espírito Santo. Foi quando ele prometeu que daria outro Consolador. E o último versículo da palavra de Deus, que eu li em casa, ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E ela principalmente. Não adianta. Não adianta. A palavra de Deus é justa. Jesus disse uma certa vez. E ele disse: não foi para outro lá fora, que diz que tem Deus, mas não faz vontade de Deus. Ele disse dentro da sua igreja. Ele disse para toda nação: seja santo, 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 como eu sou santo. Seja santo, santo, santo. Agora, amados irmãos, essa palavra, para ser santo, 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 entre eu e você e a nação, é preciso um capricho muito grande. Aleluia. Deixa
pensamos, amados irmãos, que com qualquer coisinha o homem já é santo. Não. Nós somos o reino de Deus. Ele quer que nós sejamos santos da maneira que Ele é santo. Mas tem uma coisa, que para ser, precisa praticar até a morte. Não é fazer hoje, amanhã, desmanchar o que fez. Não. Não. Preciso a coluna de fogo que é Jesus Cristo está em você de dia e de noite. É preciso que o Espírito Santo de Deus se mova dentro de você. Você dormir pensando em Cristo e se levantar com vontade de ser mais crente. É preciso que você entre naquilo que Jesus quer, naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus mandou e nós não fizemos. É por isso que precisa muita coisa para nós ser santos igualmente a Ele. Agora vamos pedir a Deus que a santidade de Cristo entre em nosso coração, para que todos nós que servimos a Deus tenham essa parte em Cristo de ser santo. Eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus. Quero pedir oração aos irmãos, que o homem mais carente de oração, que o Pastor de Oliveira, meu irmão, dizia, sou eu. E sem a oração, nem eu e nem você iremos para lugar algum. A oração é a chave que abre a porta do céu e a porta do teu coração. Amém. Irmã Sandra, fala, Senhor, nessa hora, e ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz um porvir. Glória a Deus, aleluia. Abençoe, Jesus. O saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez, unidos e reunidos no nome santo do Senhor, para juntos nós adorar o seu santo nome, porque Ele é digno. Glórias a Deus, é maravilhoso quando a gente se reúne para falar do amor de Jesus, porque grandes coisas fez Ele por nós e por isso estamos alegres. Glórias a Deus. Ainda que as enfermidades nos atacam, mas nós temos a alegria no coração de saber que temos um Deus grande, um Deus que olha por nós e que cuida de nós e que Ele não perde nós de vista. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vou ler aqui em Atos 16 e versículo de número 25. Glória a Deus. Que diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos.
e pedindo luz, prostrou ante Paulo e Silas, e tirando para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Aqui nós vemos a história, né, irmãos, de 2 prisioneiros que foram presos tão somente porque estavam fazendo a vontade de Deus. Glórias a Deus. E Deus, Ele não abandona aqueles que faz a sua vontade. Glórias a Deus. Aleluia. Então eles foram lançados da prisão, né? E quando eles estavam lá, já perto da meia-noite, em vez de eles se desesperarem, de eles ficarem atemorizados, eles cantavam louvores a Deus. Eles louvavam, eles oravam. Glórias a Deus. E os outros presos ali escutavam aquela palavra, aqueles louvores. Aleluia. Tocavam aqueles corações que ali estavam ouvindo. Glórias a Deus. E de repente veio o sobrenatural de Deus, né? Glórias a Deus. Ali estremeceu aquele chão. Houve um grande terremoto. E as prisões daqueles que estavam presos, aleluia, foram soltas. Glórias a Deus. Fica a imaginar, irmãos. Aleluia. Como aquele momento, né, aconteceu tudo aquilo, né? Deus agindo no meio, em meio àqueles que estavam presos no sentimento, simplesmente porque estavam fazendo a vontade de Deus. E Deus agiu naquele momento, abriu as prisões daqueles que ali estavam, até o carcereiro, né, pensou em se matar, porque sabia que ia ser grande a punição para ele, né? Ter deixado que aqueles presos fossem embora. Mas ali eles estavam todos, né? Paulo e Silas disse: não te faças nenhum mal, né? Glórias a Deus, porque todos aqui estamos. E aquele homem, ele viu, aleluia, um agir de Deus ali, né, irmãos? Glórias a Deus. Aleluia. E ele ali gritou, né? Ele prostrou-se diante deles e perguntou: o que é necessário para que eu possa me salvar? E ali, aqueles 2 homens de Deus disseram: crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E ali o Senhor fez uma grande obra. Aleluia. O Senhor, aleluia. Glórias a Deus. Ele, aleluia, permitiu que aqueles 2 foram presos. Ali eles se louvavam e adoravam o nome do Santo do Senhor. E ali, em meio àquele cárcere, aquele sofrimento, ali que eles estavam, que os presos estavam, Deus agiu. E Deus, aleluia, tinha um plano de salvação naquele lugar. Glórias a Deus. Aleluia. Ali, aquele carcereiro, ele creu. Glórias a Deus. E se formos ler a história mais para frente desse capítulo, nós vamos ver, né? Glórias a Deus, que ali houve salvação. Glórias a Deus. Aleluia. Então não é diferente, irmãos. Continue crendo. Glórias a Deus. Vamos continuar crendo. Porque o Senhor, aleluia, Ele pode, assim como nós cremos, e nós oramos, e nós bendizemos o nome santo do Senhor, Ele pode também salvar a toda a nossa família. Glórias a Deus. Então, tão somente como a palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Como o Senhor agiu naquele dia, Ele pode agir hoje, nesse momento. Glórias a Deus, naquilo que você está, aleluia, sentindo. Você está aqui, louvando, adorando o nome daquele que é grande, daquele que tudo pode. Aleluia. Glórias a Deus. E eu não duvido dos poderes de Deus, que grandes coisas Ele pode fazer no meio da sua família. Ele pode trazer aquele que está distante.
aquele que está afastado, Ele pode trazer. Eu estou crendo, glórias a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor Ele vai salvar as nossas famílias, aqueles que nós estamos orando por eles. Ele não vai, aleluia, glórias a Deus, eles não vão se perder, mas vamos continuar orando, irmãos, e bem dizendo o nome santo do Senhor, louvando, assim como Paulo e Silas, ainda na prisão, ainda no meio da dificuldade, louvando, adorando e bem dizendo o nome santo do Senhor, que a vitória vem para nós e para a nossa família. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Peço oração, irmãos. Continuar orando pelo meu irmão, que não está sendo fácil, mas nós temos um Deus grande. E eu creio que grandes coisas o Senhor pode fazer. Pode salvar, pode curar, pode libertar. Aleluia. Vamos todos somente crer e continuar adorando. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos. Em nome de Jesus, de Paulo e Silas está aqui nesta noite. Amém? Nosso irmão Alex. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eterna. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. Eu salvo os irmãos com a Santa Gloriosa Pai do Senhor. Vamos orar, nosso legítimo Gilberto. Eu quero trazer nesta noite uma boa reflexão da palavra de Deus. Eu creio que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Eu salvo os internautas, com paz do Senhor nesta noite. Se sinta agraciado pela palavra de Deus. Nós estamos no nosso canal do YouTube, Alex Serafim, também no Instagram. Que Deus abençoe poderosamente. Isaías, apenas 2 versículos, sem muito comentário nesta noite. Deus é aquele que fortalece a cada um de nós, nos dá vitória. O Senhor é aquele que nos dá vitória. Isaías 59, apenas 2 versículos, 2, que nos diz assim a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades faz divisões entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Amém? Meus amados irmãos, quando eu olho para o texto, quando eu olho para a palavra, eu vejo um Deus poderoso. Aqui nos fala de uma mão poderosa, e quando se fala em mão, fala em proteção divina. E quando o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, fortalece, Ele dá vitória. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, ou seja, nem os seus ouvidos tampados para não poder ouvir. O que falamos, o que oramos, o que buscamos, o que dedicamos, o que entregamos ao nosso Deus, Ele dará recompensa no tempo certo. Aleluia. Deus, Ele quer, aleluia, louvado seja Deus, operar maravilhas no meio do seu povo, através da palavra, através do Espírito Santo, através das Santas Escrituras, e tem fortalecido a cada um de nós. Eu me lembro que foi profetizado há um certo tempo, aqui nesta igreja, que será, aleluia, chegará um tempo de renovo. Um renovo espiritual, um renovo vindo do céu.
algo que renovará, aleluia, louvado seja Deus, as nossas vidas. Mas espiritualmente, esse renovo vem do céu, vem do alto, vem do trono, vem da graça de Deus. E quando eu olho para o texto, aleluia, quando eu olho para a palavra, eu vejo que Deus, aleluia, Ele quer operar maravilha, Deus, Ele quer batizar com o Espírito Santo, Deus, Ele quer abrir portas, Deus, Ele quer abrir caminhos, Deus, Ele quer, aleluia, que um caminho para o alvo da sua salvação. Mas que há uma barreira, e essa barreira é a iniquidade chamada pecado. Há uma barreira que tem feito com que o homem não vença, com que o homem não chegue até a reta final, com que o homem desanime na caminhada. Aleluia. Mas que nesta noite o Senhor possa quebrar esse laço, quebrar a barreira, porque é triste, meus amados irmãos. Nós sabemos que vivemos os últimos dias, os últimos tempos da igreja na terra, e porque não está, aleluia, diante de Deus. E porque não está diante, aleluia, da casa de Deus, e porque não receber a palavra e guardar, aleluia, como o salmista diz, guardei, aleluia, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E é triste, meus amados irmãos, aleluia, que o tempo vai passando, aleluia, o tempo se passa e tempo é precioso, aleluia, para a salvação da alma. E quando olhamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas as vossas iniquidades faz divisões entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Em outras palavras, Deus dizendo, aleluia, eu quero te abençoar, eu quero, aleluia, salvar a tua vida, eu quero salvar a tua família, aleluia, mas que o que é preciso é, aleluia, que você dê um passo para Ele. Talvez, aleluia, louvado seja Deus, hoje seja dia, aleluia, hoje seja noite de você renovar a aliança com Deus. Talvez, aleluia, você andou, aleluia, afastado dos caminhos do Senhor. Talvez nos últimos tempos, aleluia, a iniquidade, o pecado tenha afastado você da casa de Deus. Mas o que o Senhor te diz nesta noite é que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido é gravado para que não possa ouvir. E Deus mostrando que a iniquidade, o pecado tem afastado você da presença de Deus. E nós sabemos, meus amados irmãos, se nós andarmos na verdade, se nós andarmos na luz, aleluia, do Evangelho, que é a palavra, que é Jesus, aleluia, nós temos paz, aleluia, com todos. Aleluia! Quem estava aqui nesta noite, aleluia, estava diante da lição maravilhosa que falava em reconciliação, que falava do perdão, que falava, aleluia, de uma mágoa do passado, mas que o presente trouxe a realidade de trazê-lo, aleluia, aqueles dois homens a se encontrar, aqueles dois irmãos, ali através da oração, aleluia, pedindo misericórdia a Deus, pedindo arrependimento, se humilhando diante de Deus, ele alcançou misericórdia, Deus resolveu a situação. Nós vemos, aleluia, louvado seja Deus, que Deus quer resolver a minha e a tua situação. Por acaso o nosso Deus, aleluia, está, aleluia, com a bengala, está velhinho? Não. A Bíblia diz que o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera no presente. Aleluia. Pode entrar aqui paralítico, aleluia, o Senhor pode curar ele. Aleluia, pode entrar cego aqui, o Senhor pode dar visão, pode, porque o Deus que eu sirvo, ele não muda e nem mudará. Mas o fato do Senhor não estar operando nos últimos dias como antigamente, é porque tem perdido o desejo de adorar, é porque tem perdido o desejo de servir, é porque não busca mais, não jejua mais, não ora mais, não está mais, aleluia, louvado seja Deus, fazendo a vontade de Deus. Aleluia. E é triste, meus irmãos, porque isso entristece o Espírito Santo.
porque o Espírito Santo é o que trabalha em nossas vidas. Ele fica triste quando o homem vê o caminho, vê a salvação, mas olha mais para a iniquidade do que para Jesus. Então olhe para Jesus. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Nós vemos tantas pessoas partindo sem salvação, porque não aceitaram Jesus. Disseram: eu estou novo, eu vou aproveitar, quando eu estiver velho, já de idade, eu vou aceitar Jesus e vou para a igreja. Mas não pense isso, porque o tempo é de Deus, e o tempo cobrará, o tempo irá cobrar. Aleluia, no tempo certo, a minha e a tua vida debaixo da mão dele. E assim eu agradeço a oportunidade de Jesus continuar orando por mim, pela minha casa e por todos nós. Aleluia. Amém. Vamos continuar adorando o Senhor Jesus, vamos continuar dando o melhor para Ele, que é digno de toda adoração nesta noite. Hoje é um trabalho de adoração e nós estamos aqui para adorar Ele em espírito e verdade, não é verdade? Nossa irmã Nilda está com a oportunidade, e a igreja do Senhor continue adorando e bendizendo o nome do Rei, né? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nosso Salvador Jesus. Meu Deus, Deus. Só da igreja com a paz do Senhor. Estou feliz mais uma vez de estar aqui na casa do Senhor. Para juntos nós vamos agradecer o nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Irei deixar os versículos para a meditação da igreja. Glória a Deus. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo do 13 ao 16, que diz: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Aleluia. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Glórias a Deus. Aleluia. Deus diz na sua palavra que nós somos o sal da terra. Glórias a Deus. Aleluia. E diz que se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, para ser jogado fora, né? E pisado pelos homens. E ele diz: vós sois a luz do mundo. Glórias a Deus. Aleluia. Pois desde o momento que nós aceitamos ao Senhor, levantamos nossa mão. Aleluia. Glórias a Deus. Nós falamos para nós mesmos e para aqueles que estão fora. Jesus nos salvou. Glórias a Deus. Aleluia. Ali você já começa a ser observado, né? Ali você já começa a ser observado, a olhar para você, olhar para mim. Glórias a Deus. Aleluia. Porque a palavra vai para lá e vem para cá. Glórias a Deus. E Deus diz: vós sois a luz do mundo. Glórias a Deus. Aleluia. A luz, aleluia, dissipa toda treva. Glórias a Deus. Porque onde há luz não existe trevas. Glórias a Deus. Aqui não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se a cidade estiver lá em cima, glórias a Deus, não há como ela ser escondida.
Glórias a Deus. Assim é aqueles que servem ao Senhor. Glórias a Deus. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Glórias a Deus. Quando acendemos uma candeia, glórias a Deus. Quando falta energia, a gente coloca a velhinha lá em cima para clarear. Glórias a Deus. Se acender a velha e colocar uma vasilha em cima, não tem luz. Glórias a Deus. Aleluia. Que cada um de nós, glórias a Deus, esteja na presença do Senhor. Que Deus venha nos ajudar a cada dia. Glórias a Deus. A estar na sua presença. Nos dando força, coragem. Aleluia. Para caminhar. Vamos orar uns pelos outros para que Deus nos dê força. Aleluia. Sabedoria da sua palavra para caminhar. Glórias a Deus. Para quando tocar a trombeta, glórias a Deus, nós escutamos. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as suas boas obras. Glórias a Deus. Aleluia. Para que ele veja Cristo em nós. Aleluia. Para que eles vejam que nós servimos ao Senhor de verdade. Nós adoramos na beleza da sua santidade, em espírito e em verdade. Glórias a Deus. Aleluia. É necessário que eles vejam que tem a obra na nossa vida. E glorifique a vosso Pai que está no céu. Glórias a Deus. Aleluia. Para que o nome do Senhor seja glorificado, é necessário. Aleluia. Veja Cristo em cada um de nós. Glórias a Deus. Que essa luz resplandeça a cada dia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. No livro de Jó, capítulo 29, glórias a Deus, falando aqui, lamentação de Jó, lembrando-se do seu primeiro estado. E prosseguindo Jó em sua palavra, disse: a quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como os dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia na minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Glórias a Deus. Aleluia. Aqui Jó se lamentava. Aleluia. Pedindo a Deus que me dera que eu voltasse os meses passados, que eu voltasse como eu era. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nos tempos que Deus me guardava. Aleluia. Deus me guardava, eu caminhava, eu fazia, glórias a Deus, e ela me desejava. Quem me dera que voltasse os tempos passados. Aleluia. E ele dizia: quando fazia resplandecer a candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém. Continue orando por mim e por minha família. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amada igreja. Eu penso que o salmista Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Porque na casa do Senhor há fartura de alegria, na palavra de Deus, e Deus fala. Sinta-se privilegiado por você ser sal da terra e luz do mundo. Povo que anda em novidade de vida. Amém, irmãos? Aqueles que andam na presença de Deus, que faz a vontade de Deus, por onde ele andar, alguém vai ver aquele ali, um homem de Deus, aquela dali, uma mulher de Deus, porque ela faz a diferença, amém? E nós, como luz, temos que fazer a diferença, né? Porque a luz, ela clareia em meio às trevas. Glória seja Deus. Irmão Valdinho está com a oportunidade, e a igreja do Senhor continue adorando e vem dizendo: aquele que vive e que reina para sempre, Jesus de Nazaré. Glória a Deus. A igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje aqui, profeta Jeremias 7, capítulo 7 de Jeremias, versículos 17 e 6. Que diz assim: bendito o varão que confia no Senhor,
e cuja a esperança é o Senhor. E eles serão como o vale plantado junto à água, e que estende a sua raiz para o ribeiro, mas não receia quando vem o calor, e as suas folhas ficam verdes e andam de sequidão. Aqui nós devemos confiar no Senhor Jesus Cristo, que está nos intercedendo, cuidando da família, e também batiza com o Espírito Santo, né? Você ora de cá e Jesus opera lá, e dá proteção, e cuida, porque para Deus nada é impossível, diz a palavra de Deus, né? Eu estou lá no sítio, os irmãos estão orando por mim, Deus sabe de mim. Cada vez eu estou orando dos irmãos. E todos os filhos de vocês, Jesus está cuidando, até o tempo deles procurar resolver a nascer na parte do Senhor Jesus, permanecer, porque o tempo é de Deus. Eu agradeço por cuidar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diácono José. Glória a Deus. O fim de todas coisas vem, não tarda, cuidado, não queiras hoje recusar a graça. Todos os irmãos com a paz do Senhor. Tudo que o Senhor faz por nós já foi dito nesta noite. Aleluia. Mas nós iremos louvar o nome do Senhor, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. Amém. Vou estar lendo um salmo aqui bastante conhecido, apenas 3 versículos para não tomar muito tempo também, para outros irmãos terem oportunidade. Salmo de número 18. Salmo de número 18. Esperar os irmãos encontrarem, para que juntos possamos ler este salmo. Nesta noite, através do canal do nosso irmão Alex Serafim no YouTube, conforme o nosso irmão já falou nessa noite. Se houver algum desviado, algum que quer aceitar a Jesus, aproveite que a hora é essa. Pois Jesus está às portas, Ele não tardará. Salmo 18, versículo 1. Eu te amarei no coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, é o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Maravilha, né, irmãos? Então, a palavra de Deus nos diz que o Senhor é a nossa fortaleza. Assim como já foi dito nesta noite, que confia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Jesus é tão bom, Jesus é bom, Jesus liberta, pois no passado eu era terrível, os irmãos sabem muito bem do meu passado, que eu me envergonho sim de ter passado por ele, mas não me envergonho de contar para os irmãos o que eu passei no passado. Conforme o nosso irmão Vital falou nessa noite, se não fosse por Deus, eu não estaria mais nessa terra. Pois eu era um encrenqueiro, eu era um cachaceiro, eu era um jogador, eu era de tudo de ruim nessa vida, eu era, só não usava droga e roubava, porque o resto eu fazia de tudo.
Ali eu bebia, ali eu sentava na mesa de jogo. Já aconteceu de eu sentar na mesa de jogo numa sexta-feira à noite e levantar na segunda de manhã para ir trabalhar. Quando aguentava ir trabalhar também, né, irmãos? Porque quando eu não aguentava trabalhar, eu pagava algum colega de serviço para fazer minha escala, pois eu não tinha condições de ir para o trabalho. Eu era, na época eu era bilheteiro numa estação de trem, mexia com valores, então tinha que estar atento ali. E como é que um cara de ressaca, todo encachaçado, todo endemoniado, digamos assim, né? Cheio do capeta, vai lidar com o público, não tem como. Mas a Bíblia diz, né, que eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Ele é a minha e a tua fortaleza. É por isso que nós devemos oferecer louvores ao Senhor. É por isso que nós devemos amar ao Senhor de todo o coração, pois Ele nos protege. Ele nos protege dentro da igreja, Ele nos protege na rua, Ele nos livra dos assaltos, de bala perdida, tudo isso o Senhor. Ele desvia o nosso caminho dessas coisas ruins, né? E é por isso que eu louvo ao Senhor, louvarei ao Senhor, enquanto vida Deus me der. Irmãos, eu não consigo entender, eu não consigo compreender, e eu não consigo, no meu pensamento, estar longe dos caminhos do Senhor nessa reta final. Muitos dizem, você é crente porque você já plantou demais, hoje você é velho e quer dar uma de bonzinho. Não é bonzinho. Bom é Deus, bom é o Senhor que nos protege. O Senhor nos dá veste, nos dá calçado, nos dá proteção, nos dá um teto para morarmos. Muitos aqui são aposentados, né? Mas ainda tem. Igual nossa irmã Socorro ainda trabalha até hoje, os demais irmãos mesmo, aposentados, continuam no trabalho até hoje. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Então não adianta temermos, você que tem seu gado, você que tem sua criação, pode ter certeza que não vai acontecer de cobra vir e picar um animal de vocês e morrer conforme picou a cobra do Nito, meu vizinho, e só encontrou a vaca morta no outro dia. Mas isso pode ter certeza, irmãos, que não vai acontecer, porque o Senhor é o meu Deus, é o teu Deus. Paulo e Silas vem subindo para o templo para a oração. A Bíblia diz que havia um coxo ali pedindo esmola, pois um coxo não tinha como. Na época não existia Bolsa Família, não existia aposentadoria, então existia um coxo à beira da igreja chamada Formosa pedindo esmola. Aí os dois iam subindo, ele pediu para os dois, e ali aqueles dois respondeu para eles: eu não tenho ouro e nem prata, olhe para nós, não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho, isso dou a vós. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Então ali é o mesmo Deus, fortaleza minha, fortaleza sua e fortaleza daqueles do passado. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, é o meu alto refúgio. Então, irmãos, se nós temos o Senhor na nossa vida, em quem nós vamos confiar? Para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde iremos se só o Senhor nos protege
e nos abençoa, né? Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso libertador. Ele me libertou no passado e libertou alguns irmãos aqui também no passado. E hoje Ele se faz presente não só na igreja, mas também na nossa vida e no meio dos nossos familiares. Eu quero dizer para a irmã Maria que não se preocupe, irmão. Acalma o teu coração, que a palavra de Deus diz: confia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não é só salvar a senhora e o pastor José Maria, mas sim salvar toda a tua família. O tempo é de Deus, o tempo não é meu, o tempo não é seu. Deus cura e salva quem Ele quer. O Senhor veio para todos, a Bíblia diz que o Senhor veio para todos, mas nem todos o receberam. Então felizes somos nós que o recebemos e o adoramos em espírito e verdade. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Irmãos, nós estamos na presença do Senhor, mas sempre tem um acusador que quer nos acusar, mas Jesus Cristo é o nosso advogado. Não pensa você que não, eu não tenho inimigo nenhum. No teu pensamento, no teu agir, você não tem. Mas sempre tem um que cobiça, é invejoso e quer tirar a sua paz. Como acontece muitas vezes comigo, quer tirar minha paz. Aí eu faço igual o irmão Valdir: Jesus te ama. Ontem mesmo eu estava convidando um viciado em droga. Eu falo: vai visitar nós qualquer hora lá, que lá que é o lugar da salvação. Lá você não vai usar droga, você não vai beber mais, todos o abraçarão. Então faça-nos uma visita qualquer hora. Ninguém vai te obrigar a nada, ninguém vai te forçar nada, ninguém vai te pedir dinheiro. Você será bem recebido, então faça uma visita para nós. Ele perguntou: onde é a igreja? Eu falei: ao lado da cozinha comunitária. Ele falou: já sei onde é. Qualquer hora eu vou lá. Que o Senhor Jesus abençoe ele e toca no coração dele, e que ele venha nos visitar, né? Então nós vamos invocar o nome do Senhor enquanto vida Deus nos dá. Eu digo sempre que eu não tenho medo da morte. Não tenho medo da morte, porque eu sei que eu invoco o nome do Senhor, os irmãos invocam o nome do Senhor, nós louvamos ao Senhor, nós somos livres dos nossos inimigos. Não se preocupe, que você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está sempre segurando em tua mão. Não se preocupe com os vendavais, que os vendavais não irão nos atingir, porque nós estamos sobre a rocha. Aleluia. E essa rocha que se chama Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Nossa irmã Maria, então nosso irmão Laércio, em nome de Jesus. A Marilene, uma pessoa, o trio de muita alegria está aqui. O Mário já foi pregado aqui hoje, não deu para converter brevemente, mas a nossa vontade, né? Deus deixou o livro aberto para o homem para escolher a vida dele do jeito que ele quiser viver. Mas ele deixou dois caminhos: a salvação, e deixou o caminho estreito e o caminho largo. O serviço da perdição, o serviço do caminho da salvação. Quem será Deus vai para o lado, e quem será o inimigo é para o outro lado. Então Deus deixou dois caminhos. Ele não deixou nem 3 nem 4, são 2.
para escolher. O homem tem seu livre-arbítrio para escolher do jeito que ele quiser viver. Mas no dia, vai ter o dia do juízo. Hoje, Jesus está com o advogado das nossas almas. Hoje ele está mandando, cada vez hoje, nesse momento hoje, está sendo muitas igrejas pregando o Evangelho. Todos os dias tem pregando o Evangelho na televisão. Todos os dias tem culto, todos os dias eu estou pregando. Então, está aí hoje. A parte de hoje diz que diz, todos, o fim está próximo. Todos, minha palavra foi cumprida, os 4 cantos da terra. O Evangelho foi pregado. Então, é o fim. Então, está se aproximando, mas ninguém sabe o dia nem a hora. Então, é bom a gente, cada vez mais, buscar as resoluções para que a gente venha encontrar essa salvação. Porque só Jesus tem, só nele que se pode salvação. Agora que aqui no livro de Salmo, no 57, diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e a sombra das tuas asas me abriga, até que passe a calamidade. Clamei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele do céu enviará seu auxílio e me salvará do desespero daquele que procura devorar. Graças a Deus, Deus tem a palavra lá de cima, né? Ele manda seus anjos, ele manda conforto, ele manda auxílio para cada um de nós que estamos aqui clamando a Deus. Então esse é um Deus maravilhoso, irmão. É um Deus que a gente, clamar a Deus, a gente imaginar tudo que Deus é bom na nossa vida, nós nunca, no momento nenhum, nós nunca nem imaginar de um dia desse Deus, porque esse Deus é bom. Deus já está, nós estamos com Deus, confiando nele. É maravilhoso. Tudo a dificuldade vem, irmão. Muitos problemas vêm na nossa vida, mas nós estamos com Deus, nós somos pessoas felizes, nós somos pessoas. Na hora da aflição, na hora do momento difícil, eu já digo isso porque eu já estudei aqui no Brasil já, na hora difícil, momento difícil, momento que aqueles que não têm Deus, era o momento daquelas pessoas estar desesperadas, gritando, chorando, outros botam a mão na cabeça, ficam no desespero mais triste do mundo. Mas aquele que serve a Deus é diferente, porque é Deus que dá o conforto. É Deus que vai lá, visita os nossos corações, e aquelas pessoas que estão lá fora estão vendo e estão dizendo: fulano de tal, o que aconteceu com aquela pessoa? O que aconteceu com aquela mulher? Eu vi ela estar tão conformada que eu acho que ela tem muito remédio para se acalmar. E eu respondi, sinceramente, eu acho que ela tem muito remédio, ela está muito passada. Porque eu vejo o momento dela, eu vejo aquela mulher tão daquele jeito, que está acontecendo, e eu estou vendo ela, eu sabe o que é aquilo? Que ela serve a Deus. Ela serve a Deus. E aquele momento difícil é Deus que conforta. Mas é só Deus mesmo. E é isso mesmo, porque a pessoa é difícil. Comigo aconteceu muitos anos na frente, muitos anos agora há pouco, aconteceu comigo, né? E eu senti aquela tristeza antes, e eu pedi a Deus para mim, a Deus, e Deus mandou uma serva dele, e orou por mim, e Deus, eu pedi força a Deus para o momento que eu perdi minha mãe, e eu fui ali para Brasília, quando cheguei lá, vi minha mãe, deu aquele desespero assim, naquele momento eu chorei por mim, mas não, até hoje eu não sei nem entender o que Deus fez comigo, porque Deus tirou aquela planta do coração, aquela angústia, aquela coisa ruim do meu coração, Deus tirou, e eu voltei para casa, né? Hoje eu sinto, né, de saudade dela, mas Deus, né, me pôs no meu coração, me acalmou. É que só a Deus, então é isso. Então é isso aí que eu digo. Então o que passou há muitos anos atrás com a irmã, que foi com a irmã Sandra, o Gilberto, foi isso aí que fala para mim, anos atrás, naquela época, falaram aqui para mim, e eu falei, é Deus. E todo mundo vê assim, via aquela situação difícil, mas só Deus que dá aquele conforto. Então, nós servimos esse Deus maravilhoso, nós servimos esse Deus que tudo pode, nós servimos esse Deus que do alto do céu está nos ouvindo o nosso clamor, e muitas das vezes vem aos nossos encontros, muitas lutas, o inimigo se levanta, mas Deus está conosco, e Deus é que nos livra. Então nós só temos agradecimento a Deus,
E o nome do Senhor Jesus Cristo está sendo cada vez mais glorificado, cada vez mais que você busca a Deus, vai viver na presença de Deus, vai viver quando Deus nos chamou, e Deus, você vai ver, você passa na rua e vai dizer a uma pessoa, você via que era fulano e tal, e Rádio 7 mil muitas vezes, e hoje transformando aquela, né, que transformou. Então, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Então, nós temos que confiar em Deus, buscar Ele e ter muito cuidado com nós viver na nossa vida. Para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Porque quando é ao contrário, irmão, é uma tristeza. Porque muita gente diz, eu sei crente que nem falando de tal, eu sei crente, rapaz, é uma tristeza. Quando vem um puxar de ser sabe já, mas eu digo assim, não posso fazer nada, só é Deus. Mas um dia que nem está na Bíblia, né? Aquele que diz que realizar o Evangelho é melhor que uma pedra no seu pescoço e se joga no fundo do mar. Do que então, já que a gente aceitemos o Senhor Jesus Cristo, o seu último suficiente Salvador, vamos lutar e vamos pedir ajuda a Deus, vamos pedir força para que nós continue nessa caminhada de fé em Deus, de obedecer a Deus e continuar nessa caminhada pedindo força a Deus em todos os momentos da nossa vida. Que Deus é quem nos dá força, nos livre de todo mal e nos protege. Eu peço que a igreja continue olhando por mim, pela minha casa, para que a gente cada vez mais se firme na presença do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos, neste momento, Aleluia. orarmos pelas contribuições na casa do Senhor Jesus. Oremos, maravilhoso Deus e grandioso Pai, que neste momento o Senhor possa abençoar, Senhor, os teus servos que aqui estão. Que o Senhor possa abençoar cada um que pode contribuir nesta noite, aqueles que não têm para contribuir. Que o Senhor continue abençoando a cada um, também o teu servo. E nesta noite é o santo recolhimento dos dízimos e ofertas da tua casa, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Jesus com 440. Aleluia. Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz e os teus cuidados deixarás. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo se te louvará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre o seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz? Queres conhecer a paz que dá Jesus? Queres que te guie com a verdadeira luz? Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dar. De gozo Cristo se te louvará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre o seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar, deves preparar tua vida sem carnal. Queres pra Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te louvará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre o seu querer. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Trabalho permanece com os pastores em nome de Jesus.
Aleluia, glória a Deus. Amém, meus amados. Graças a Deus, né, por uma oportunidade que o Senhor tem me dado. Coisa boa, né? Estar na casa de Deus, pedindo a Ele que Ele continue nos abençoando. Aleluia. É o que Davi disse: se Deus, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O sentinela vai ser, né? Mas Deus é quem guarda, né? Deus é quem estende a sua mão e continua nos abençoando, irmão. Diante das dificuldades, nós não podemos parar, né? Diante daquilo que enfrentamos, devemos levantarmos a nossa cabeça, que a vitória é nossa. Né? Às vezes, não deixa de nos aparecer alguma coisa no soldado, né? Os soldados estão por aí, né? Com pessoas aí falando careta, né? E muitas vezes até dizendo que não deveriam dizer, mas o cara não tem medo. Né? Você já observou o que disseram com Jesus? Né? Se a gente for parar, nós observarmos o que disseram com Jesus, né? Disseram mais com Jesus do que com você. Fizeram mais com Jesus do que fizeram com você e comigo. Jesus não parou, não desanimou, mas ele continuou, aleluia, fazendo a obra daquele que o enviou. Então Jesus disse: convém que faça a obra daquele que me enviou. Enquanto há dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Esse é o convite que Deus faz para a igreja. A gente fica incluído dentro de casa, com frio, com medo de vir à igreja. A dificuldade para vir à igreja. Mas amanhã ele está no emprego. Amanhã ele está no trabalho dele. É igual a Bíblia. A Bíblia diz buscar primeiro o reino de Deus. Né? Quando a gente começa a buscar, nós, primeiro o reino de Deus, as coisas começam a dar certo. A gente começa a sentir mais prazer, mais alegria. Tem aqui que às vezes negocia. Tem dia que é mais difícil, às vezes não vende nem um bujão, né? Mas amanhã eu falo 4, 5, depois uma das 10, a gente vai se alegrando, né? Às vezes, porque é dessa forma, não. Às vezes a gente está com tanta saúde, né? Irmão, para não me chamar eu vou. Mas tem dia que você recebe o convite e não vai. Quero lembrar disso aí. Meus amados irmãos, mas olhamos para lermos nesta noite. Mateus. Mateus capítulo 4, versículo quanto? 17, nos diz que Jesus começou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu fico mesmo, meus queridos irmãos, como a Bíblia é tão importante. A gente prega o Evangelho, sim ou não? Aqui diz que Jesus pregou e disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glória seja dada ao nome do Senhor. E muitas vezes, meus amados irmãos, a gente prega pelo viver, pelo falar, pelo agir. Sim ou não? Muitas vezes a gente, irmão, tem tantas pessoas que não gostam de crente, que eu já me topei com essas pessoas. Pessoas que não querem, têm pavor, às vezes, de estar com crente, conversar com crente. Eu já passei por isso.
E muitas vezes, irmão, a gente começa a chegar perto dele, escuta bem, a gente chega perto dele e começa a lidar, começa a conversar, e ele está de olho na gente, irmãos, tá certo? Ele está de olho na gente, e muitas vezes pelo seu caminhar, pelo seu falar, pela sua forma, aleluia, de agir, ele vai olhando. Eu lembro quando eu cheguei na cidade de Itapetinho, tinha um rapaz desse jeito, ele era o diretor do hospital, e a gente começou a andar junto, naquela época de seca, aleluia, ele tinha uma raiva de quem disse, só bastava ele falar de quem ele já tinha aquele pavor. E eu comecei a andar com ele na época da seca, alestrando o povo para a emergência, alestrando ao povo para a cesta básica. Mas não, meus queridos irmãos, foi o amigo melhor que eu encontrei naquela caminhada depois. E ele disse a mim, Simão Dedé, eu nunca pensei, aleluia, de os crentes ser desta forma. Essa semana passada eu fui lá na Bahia visitar uma irmã que estava enferma lá, nós fomos lá na casa dela. Quando a gente viu, irmão, aleluia, ele vinha de moto. Mas pensa bem, irmão, quando eu vi, ele deu aquele carrapeta da moda e me cercou na frente. Né? Vamos parar, vamos conversar. Paramos, encostamos e começamos a falar. Meus amados irmãos, é por isso que Jesus, aonde passava, alguém via a diferença. Ele pegava e dizia, olha, você precisa de arrepender, você precisa de nascer de novo, para que você possa entrar no reino de Deus. Aleluia! Aleluia! E Jesus não parou, irmão. Ele começou a andar, observar. Se fosse eu na época, eu ia atrás de um advogado, um juiz, né? Um promotor, um professor, para andar comigo, para a gente pregar uma evangelho, fazer uma missão, mas Deus foi diferente. É por isso, irmão, que a Bíblia é rica. Jesus não foi atrás de advogado, atrás de doutor e promotor, não. Ele foi atrás de pescadores. Ei, rapaz, está pescando? Tá, então vem cá. Eu tenho um negócio melhor. Aleluia! Eu tenho um negócio melhor. Você aqui está pescando peixe, mas eu tenho um serviço melhor. Você vai ser agora pescador de homem, de alma, para o reino de meu Pai. Glória seja dada ao Senhor. Então, meu amado irmão, veja isso. Você e eu precisamos entrarmos no caminho certo para obedecer a Deus e para fazermos alguma coisa para Jesus. Chegou os dois, estava pescando, na frente andou, encontrou mais dois. E a Bíblia diz que ele estava consertando a redes. Ela estava no barco em companhia do seu pai. Jesus chegou e disse, vem cá. Aleluia! E quando Jesus, irmãos, chamou, ele deixou a rede, esqueceu do barco, e para ver o que é o reino de Deus, a Bíblia diz que ele deixou até o seu corpo. Muitas vezes a gente não quer deixar nada para fazer alguma coisa, né? Mas aquele homem, qual foi aqueles dois homens? Foi, não é João, foi o Pedro e André. Depois foi o Pedro e o outro. Deixou o barco, deixou a rede, deixou, aleluia, o seu pai e o seguiram a Jesus. Meus amados, precisamos de deixarmos muitas vezes os nossos próprios a fazer para seguir a Jesus. Porque, irmão, quem anda com Jesus é beneficiado. Quem anda com Jesus anda feliz. Quem anda com Jesus tem alegria. Quem anda com Jesus tem prazer. Quem tem Jesus procura ajudar, procura estar junto. E assim, aqueles moços deixaram a rede, deixaram de pescar e seguiram a Jesus. Aí está. Muitas vezes nós queremos seguir a Jesus, mas muitas vezes não queremos renunciar. Tinha um homem na Bíblia, quando foi chamado, a Bíblia diz que ele tinha uma junta de boi, matou o boi e fez mais uma festa. Vamos comer aqui esse boi, porque vai me interromper, eu não quero nada na minha vida que me possa interromper de servir a Deus.
Bota, irmão, teu trabalho, teu emprego maior na frente, não. Bota Jesus. E com certeza Deus vai te abençoando, vai abrindo a porta, vai nos dando mais condição de servirmos a Deus. Então, meus queridos irmãos, que Deus o ajude, que Deus, Jesus aqui percorria a cidade, pregava nas sinagogas, curava, fazia milagre. Meus queridos irmãos, quando olhamos, aleluia, para Jesus, dá vontade da gente avançar mais, dá vontade de ser mais gente, dá vontade de se renovar mais, dá vontade, como diz a lição de ontem, aleluia, fazermos o altar, não é? Altar lá na nossa casa. Agora, cuidado que você está fazendo um altar na rede social. Altar na rede social não dá certo. Precisamos de fazer um altar, aquele que ele seja, aleluia, ele possa receber fogo, alegria. Amém, irmão? Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Quero orar pelo nosso pastor. O pastor chegou aí, graças a Deus, estamos iniciando aí, a gente precisamos de orar por ele, né? A Deus vai abençoar, né? E Deus nos dá uma condição de unirmos e fazermos alguma coisa para ele. Então, como nós a gente está pedindo relatório de cada cidade, cônjuge auxiliar, dirigente de ciclo de oração, dirigente de escola dominical, né? Nós temos que ter tudo, passar por ele. Né? Então é bom. Então, eu quero dizer aos irmãos que cooperam na obra de Deus, para o meio nós vamos ter escala. Auxiliar de trabalho, e trabalha no culto e trabalha de porteiro. Certo? Então não é cabível o pastor para fora, mas se não tiver o escalado, né? Aproveitar, dar o teu, fazer uma escala para Deus continuar abençoando a sua igreja, né? Cada um não faça alguma coisa para Jesus. Eu vi quando eu aceitei a Jesus, com 3 meses eu já estava trabalhando para Jesus. 3 meses eu já estava trabalhando. Eu não sabia de nada, mas Deus estava vendo. Será que Deus mudou? Não sabia de nada, irmão. Mas eu vi muita coisa. E Deus é o mesmo Deus para fazer muitas coisas entre nós, né? Então, meus amados, eu vou escalar os irmãos também para Betel, algum trabalho. Também falei que aqui foi uma porta fechada. Não vai lá Betel, ajudar em pronto. Na sexta-feira, na Lagoinha, também ajudar em pronto. Aleluia! E Deus, vamos lá para Deus dar o obreiro, né? E com certeza Deus pode abençoar, né? O Zé tem carro, os irmãos aqui em moto, e com certeza, né? Mojuberto que é pertinho lá, ó. Mojuberto é pertinho, irmão, ó. Cada um vai pegar a sua carga. Cada um vai pegar a sua carga, né? E nós vamos caminhar, tá certo? Vamos ficar de pé, irmão, vamos agradecer a Deus. Né? Agradecemos a Deus. E se tiver algum irmão que quiser, não está dando para mim, então também não coloca, né? Porque aqui é Antônio Montar. Mas a gente, eu quero fazer alguma coisa para Deus, então a gente vai fazer. Com certeza. Né? É bom? Aleluia. Eu espero que logo mais o nosso plano esteja nos ajudando também. Tá certo? Ajuda aqui com a gente. E com certeza vamos ganhar, irmão. E o nosso alvo é o céu. É mesmo. Né? O nosso alvo é o céu. Glória a Deus. E eu não quero mudar vocês. Aleluia. Se vocês não querem ir para o céu, vocês não todos querem. Quem é que quer? Todos nós queremos chegar lá. Né, irmão? Então nós iremos orar, apresentamos os irmãos que estão enfermos, tá certo? Os irmãos que não puderem vir, a Deus dá saúde. Agora, irmão, o obreiro na casa de Deus, ele tem que começar pela porta. Né?
Porque se ele der por exemplo, se ele der um bom porteiro, ele pode matar, ele auxiliar o trabalho. Se ele não der um bom porteiro, ele já fica por ali mesmo, pai. Mas por ali é o canal. Por onde você entra aqui? Pelo telhado? Lá tem porta, mas está fechado no cadeado. Você não tem que entrar pela porta. Entrar uma porta, você primeiro tem que ter um bom porteiro. Obediente, porque o porteiro ele tem que ser obediente, porque ele vai enfrentar tanta dificuldade quando era porteiro. Não sabe? Aí eu estou obediente, tem que ter lá. Falei que nessa hora, o cara que eu revolvo em cima da irmã lá no Recife, né? E perguntou: você está armado? Você está armado? Vamos em cima do irmão, você está armado? O irmão parou, deu uma palavra para o irmão, tá certo? E disse: você está armado? Ele disse: estou armado. De que eu estou armado de unhas e dentes. O carro correu e ele ficou livre. Deus é assim. Irmão Gilberto vai orar. Sim. Como me orienta o pastor, posso mais precisar de oração nesta noite? Então vamos lá. Soberano Deus e grandioso Pai, neste momento nós te agradecemos, ó Deus, por este trabalho santo realizado na tua presença nesta noite, também pela presença de cada servo teu que está aqui nesta noite, que o Senhor nos possa nos dar uma noite abençoada também, trazer paz para nossos lares, e que assim nós continuamos, ó Deus, na tua presença. Abençoa o teu ministério, a cada um, e assim nós te agradecemos por tudo no nome santo do nosso Salvador Jesus Cristo, e amém. Amanhã nós temos ciclo de oração, viu? De mundo que estiver disponível, esteja aqui conosco no ciclo de oração, para orarmos, agradecendo a Deus por tudo. Certo?